irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 4, que tem como seu tema Sou Nova Criatura. O texto para a nossa meditação se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, e o verso de número 5. E diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João, capítulo 3, e o verso de número 5. O nosso texto bíblico base se encontra em João, capítulo 3, do verso 1 ao 16. A nossa introdução começa assim: quando recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos feitos novas criaturas, pessoas novas com uma vida e uma nova existência. Essa iniciativa divina, na esfera espiritual, possui implicações na esfera física. Nesta lição, trataremos sobre o que é ser uma nova criatura e de que forma devemos compreender essa nova existência dada por Deus, entendendo que não podemos ser mais as mesmas pessoas desde que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Então, já na nossa introdução, como já falamos em aulas anteriores, o comentarista já nos coloca que, ao termos um encontro com Jesus, há de haver uma transformação, ou seja, não tem mais como ser a mesma pessoa depois de encontrar com Jesus, pois nessa transformação a gente muda o nosso jeito de agir, de pensar, a nossa conduta é transformada por Jesus, pois agora somos guiados pelo seu Espírito, quando damos voz a Ele, quando damos ouvidos ao que o Espírito nos diz, ao que Ele nos orienta a fazer. Então essa transformação passa a ser visível. Não somente há uma transformação interior, mas também exterior, onde ela é visível aos olhos de outras pessoas. E o tópico 1 vai dizer assim: por que nascer de novo? O tópico 1.1, a velha criatura. Então, para que nós possamos falar de como deve ser a nossa nova conduta, primeiro temos que ver como é um homem sem Deus, como é a vida de um homem sem Deus. E nesse ponto vale ressaltar que antes que uma pessoa aceite a Jesus, ela anda em trevas, de acordo com as regras desse mundo. Ou seja, as pessoas andam em conformidade com o mundo, achando que tudo é natural, tudo é normal. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 2, os versos do número 2 e o verso de número 3. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós vemos que o homem ele anda no curso do mundo. O que para Deus é pecado e sempre vai ser, para o homem é normal. Então o homem anda em conformidade com o mundo. Também nós vemos que o homem sem Deus não pode ter uma vida que esteja em consonância com os padrões divinos e não consegue agradar a Deus. Então nós vemos que por mais que o homem tente, se ele não for guiado por Deus, não for guiado pelo seu Espírito, ele não consegue agradar a Deus com suas próprias obras ou tentativas de praticar a justiça, pois suas obras são más e sua justiça falha. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo de número 64 e o verso de número 6. Isaías, capítulo 64 e o verso
de número 6. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Então nós vemos que um homem sem Deus, por mais que ele tente praticar a justiça, por mais que ele tente fazer algo, né, que para ele é certo, dificilmente ele agradará a Deus, pois, né, como vemos aqui na própria palavra de Deus, a nossa justiça é como o trapo de imundície. E nós, como venho falando, nós só podemos agradar a Deus através da ajuda do Espírito Santo, ou seja, quando nós damos ouvidos ao Espírito, pois é Ele que vai combater contra os desejos de nossa carne, é Ele que vai combater, né? É Ele que vai nos orientar e vai combater com os desejos da nossa carne. E isso nós podemos ver lá em Gálatas, capítulo 5, e os versos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso. Gálatas, capítulo 5, os versos número 16 e de 17. E vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, já no verso 17 nós vemos, no verso 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando, se a gente andar em espírito, se nós dermos voz ao espírito, nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Ou seja, o espírito falará mais alto do que os nossos desejos. Agora, se nós começarmos a deixarmos o que o Espírito Santo nos orienta e começarmos a dar ouvido à nossa carne, dificilmente nós agradaremos a Deus, pois, né, nós vemos que um combate ao outro, pois eles se opõem. O tópico 1.2 vai dizer assim: uma natureza que não se sujeita a Deus. A velha natureza não tem o desejo de se sujeitar a Deus e aos seus mandamentos. Ela deseja fazer o que lhe agrada, sem prestar contas ao Criador. Vamos ver o que diz Gálatas, capítulo 5, dos versos 19 ao verso 21. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21. Vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos que a velha natureza ela não se sujeita a Deus. Pois nós vemos quais são as obras da carne, né? A carne ela tende a seguir um rumo sem Deus, né? Imagine uma pessoa, aqui o comentarista vai nos colocar um exemplo para que nós possamos entender o que ele quer dizer com isso. Ele nos coloca assim: imagine uma pessoa embriagada tentando ser fiel a Deus. Né? Isso fica uma coisa que não tem muito nexo, né? Uma pessoa embriagada ser fiel a Deus, como a gente vai conseguir, né, ser fiel a Deus se nós estivermos
no erro. Também coloca assim, um assassino ofertando no santuário, ou um brigão tentando orar ao Senhor. Então, a gente vemos que se a pessoa estiver no erro, fica difícil ela ser fiel a Deus. Pois para ela ser fiel a Deus, ela tem que, como nós já comentamos nas aulas passadas, ela tem que deixar o erro. Né? Que nós comentamos nas aulas passadas, que ela, além de se arrepender, também é necessário abandonar a prática do erro. E se a pessoa primeiramente não se arrepende também, não deixa a prática do erro, como ela vai ser fiel a Deus? Então nós vemos que uma coisa não se encaixa na outra. Não tem como uma pessoa continuar no erro e ser fiel a Deus. E nem também tem como uma pessoa ser fiel a Deus e continuar errando. Então nós vemos que as duas coisas têm que estar bem separadas. No tópico 1.3 vai dizer assim, o novo nascimento. O novo nascimento ocorre quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, mediante um ato da graça divina. Efésios, capítulo 2, o verso de número 8. Efésios, capítulo 2, e o verso de número 8. Vai nos dizer assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vemos que o novo nascimento ocorre quando a pessoa aceita Jesus mediante um ato de graça divina, ou seja, é concedido por Deus. Essa pessoa passa a ter uma nova forma de pensar e agir, como nós já vemos falando desde o início da nossa aula, nós vemos falando que essa transformação é no âmbito tanto espiritual como também no âmbito físico, né? Que nós vamos ver agora que vai ser transformado no modo de pensar, agir e agora voltada para a sua nova vida, a vida pretendida por Deus aos seus filhos em comunhão com Ele. E morrer com Ele. Nascer de novo não é entrar em um ventre materno e recomeçar a mesma vida, mas sim morrer para o mundo e nascer para uma nova vida com Deus. Romanos, capítulo 6 e o verso de número 6. Romanos, capítulo 6 e o verso de número 6. E vai dizer assim a palavra: sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, nós vemos que o velho homem foi crucificado, uma vez que nós aceitamos a Cristo, o velho homem foi crucificado com ele. Passamos agora a ter uma nova vida com Cristo, uma vida pautada pelo teu Espírito e pelo seu ensinamento. No tópico 2, vai nos dizer assim, andando em novidade de vida. Tópico 2.1 vai nos dizer assim, aprendendo com a perspectiva divina. O que acontece quando aceitamos a Jesus? Somos feitos novas criaturas. E de onde vem essa ideia do novo nascimento? Nós podemos ver que o novo nascimento é mencionado no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, onde Nicodemos vai conversar com Jesus e Jesus vai explicar para ele que somente pode entrar no reino de Deus ou ver o reino de Deus aquele que nascer de novo. Isso nós vamos ver em João capítulo 3 e o verso de número 3, que diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vemos ali que Nicodemos, ele não vai entender o que Jesus diz. E quando Jesus fala isso para ele, ele vai
perguntar para Jesus, mas como pode um homem nascer de novo? Como ele vai voltar a nascer do ventre de sua mãe? Mas ali o que Jesus está querendo ensinar é que não é o nascimento, não tem como um homem voltar a nascer, né? Não tem como ele voltar para dentro do ventre de sua mãe e nascer de novo. Mas sim, Jesus está falando que o homem tem que nascer de novo, é a sua mentalidade, ou seja, o homem tem que haver uma mudança, né, de raciocínio, uma mudança de mentalidade, ou seja, que a chave para o reino de Deus é o arrependimento, né? É a mudança de conduta, mudança de hábito. A pessoa só pode ver o reino de Deus a partir do momento que ela passa a ser guiada por Deus, pois só Ele pode mudar as nossas maneiras, os nossos costumes, pois só através do seu Espírito podemos ter essa mudança e esse novo nascimento, né? Não podemos retroagir nossas vidas a um passado que não nos aproxima de Deus. Voltar ao ventre de sua mãe não propicia um nascimento livre de uma natureza pecaminosa. Apenas reproduzirá os mesmos pecados naquela nova vida. Então nós vemos que Jesus apenas queria mostrar a Nicodemos que Deus podia fazer dele uma nova pessoa, apta dessa vez para realmente pertencer ao reino de Deus. No tópico 2.2 vai dizer assim: nova vida, novos hábitos. O apóstolo Paulo comenta que somos novas criaturas e por isso devemos ter uma nova forma de pensar e novos hábitos. Vamos ver o que nos diz Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 24. Efésios capítulo 4, do verso 22 ao verso 24. Vai dizer assim: e vós revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. No verso 22. E que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós vemos que, como nós já vemos falando, há de haver um novo pensamento, uma nova maneira de agir, contando com novos hábitos, né? E para que nós possamos entender melhor, o comentarista nos coloca um exemplo bem simples para entendermos. Diz assim: pense em uma pessoa que passa o dia trabalhando com uma roupa e ao chegar em casa no final do dia, tanto a pessoa quanto a roupa que está usando estão sujas. A pessoa vai tomar um banho para se limpar. Uma vez limpa, espera-se que ela use roupas limpas, adequadas ao seu novo estado. Mas o que podemos esperar de uma pessoa que, ao sair do banho, usa a mesma roupa suja que esteve usando ao longo do dia? Uma pessoa assim seria tido por louca, pois está se vestindo como uma roupa inadequada à sua nova situação. Então nós vemos ele dando um exemplo, né? Se uma pessoa já chegou do trabalho, né, tomou o seu banho, nada mais do que correto que também colocar uma roupa limpa. E assim é também a nossa vida depois que aceitamos a Jesus. Se nós fomos limpos pelo seu sangue, fomos limpos, né, por ter um encontro com Ele, agora também temos que nos despojar do pecado, ou seja, tirar a roupa suja do pecado e andar com as vestes brancas, né, as vestes alvas como a neve, que é levar uma vida em santidade. Ou seja, nós temos que agora
se portar conforme o nosso estado. Se fomos limpos por Jesus, agora temos que permanecer limpos. Não tem como mais, né? A gente ter sido limpo por Jesus e queremos andar com a roupa do pecado. No tópico 3 vai dizer assim: a verdadeira vida. O que é a verdadeira vida? A verdadeira vida está pautada naquilo que Deus estipulou para nós. É uma nova existência livre dos males do pecado, da mentira, de falsas palavras e de tudo que acompanha a vida que desagrada a Deus. É uma nova pessoa, agente de transformação por meio do poder do Espírito Santo, porque ela mesma foi transformada e tem sua vida e tem a vida de Cristo. A vida com Cristo nos prepara para a vida eterna. Por isso, precisamos aprender a nos desvencilhar das coisas que nos prendem a essa existência terrena, com as suas práticas que desagradam a Deus, para vivermos uma nova vida sobre a perspectiva divina. Então, nós vemos que essa nova vida agora é uma preparação, né, para a vida que teremos juntamente com Deus quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então, a nossa vida de santidade aqui na terra já é uma preparação para a eternidade com Deus. No tópico 3.2 vamos dizer assim: uma vida não pautada nos padrões do mundo. Um dos maiores desafios a uma pessoa que aceitou a Jesus é justamente como viver uma existência pautada nos padrões do mundo, não nos padrões do mundo, mas nos padrões da palavra de Deus. Mas é justamente para isso que fomos nascidos de novo, ou seja, para aprender a viver com os novos hábitos e atitudes. Vamos ver Colossenses capítulo 3, do verso 8 ao 10. Colossenses capítulo 3, do verso 8 ao 10. Vai dizer assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e os vestiste do novo, que se renova para com o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, uma pessoa que tem a verdadeira vida em Cristo, criada por Deus, não se deixa mais dominar pelas coisas do mundo, mas as subjuga e vence por amor a Deus. Então nós vemos que por mais que seja difícil, né, levar uma vida longe do que o mundo nos oferece, nós agora, sendo transformados por Cristo, devemos, né, com a ajuda do seu Espírito Santo, nos desvencilhar desses maus costumes, desses velhos hábitos, né? Nós temos que nos despir do velho homem, como diz a sua própria palavra, e viver em uma novidade de vida. E para nossa conclusão, para agradarmos a Deus, é preciso nascer de novo. Sejamos pessoas que vivam uma nova vida, que aprendamos a nos sujeitar ao poder do Espírito Santo. Por meio dele, temos a chance de viver a vida pautada nos parâmetros divinos e prepararmos para a vida eterna. Apenas pessoas que nasceram de novo poderão ser recebidas no reino de Deus, pois são feitas cidadãs desse reino de justiça eterno e que está preparado aos que aguardam a vinda de Jesus. Então, nós vimos nessa lição que somente o Espírito Santo pode nos ajudar
a ter uma vida pautada nos ensinamentos de Jesus, né? E para isso nós, como bem dizemos, temos que dar ouvidos ao que o Espírito nos diz, nos alimentando da sua palavra todos os dias, né? Meditando na sua palavra, aprendendo o que a sua Santa Escritura nos diz. Que Deus em Cristo vos abençoe